Dia 4 de 21 dias aqui com uma ativação de muita chama do movimento aí para vocês, ativação de muita energia de ação para todo mundo aqui, todas as mulheres que estão aí acompanhando esses 21 dias de lives. Muito boa tarde para quem está chegando aí. Eu sou Islane, boa tarde para todas. Hoje, gente, eu vou fazer o tema aqui, a segunda parte do tema que eu comecei com vocês ontem, que foi sobre o chamado para uma mudança na área profissional. Vou até colocar aqui o chamado. Eu quero muito explicar sobre isso para vocês, porque é uma das orientações, o chamado para mudança. É uma das questões que eu tenho recebido muita orientação dos mentores, da espiritualidade, para a gente olhar para isso, porque as profissões precisam sim serem ressignificadas. O chamado para mudança na área. Porque às vezes, principalmente para quem entrou, hoje eu vou responder a uma mensagem que eu recebi de umas de vocês aqui. E principalmente para quem entrou nesse caminho de despertar espiritual, você vai passar por isso, tá? Vai ser uma das fases que você vai ter na sua vida, que é esse chamado para mudança na área profissional. Esse chamado muito forte de sentido de vida. Eu falei muito com vocês ontem, na live de ontem, sobre sentido de vida. Para quem não assistiu, assistam a essa live de ontem. Eu citei o meu exemplo ali quando eu estava com 30 e poucos anos, que eu comecei a perceber e a falar, meu Deus, mas a vida é só isso? É gerar esse resultado físico, financeiro aqui, material, ter o meu profissional, ter um status ali, mas cadê o sentido? Ainda tinha um vazio, falei muito sobre isso ontem. E hoje, muito boa tarde para todas vocês que estão chegando, e eu já vou falar com vocês, compartilhem essa live nos grupos de WhatsApp aí de vocês, nos grupos de estudos, todas vocês que estão buscando cada vez mais expandir sua consciência para que essa mensagem vá para maior número possível e impossível, porque são infinitas possibilidades de mulheres, para que nós possamos de fato retomar esse lugar na vida de propósito, não só profissional, mas o propósito de prosperidade plena. Eu sempre vou trazer para vocês aqui falas sobre energias, sobre espiritualidade, sobre chakras, sobre outras dimensões, sobre infinitas possibilidades. As dimensões, as existências são infinitas e a gente pode sim trazer aqui para a nossa vida, devemos inclusive trazer tudo aquilo que expande a nossa consciência, todas as diversas formas de viver de uma forma mais alegre, mais feliz, com mais resultado, com mais prosperidade, mas aí é que entra a chave que vira aí dentro do coração de cada uma de vocês que estão assistindo, que é a prosperidade plena. Sempre repito esse tema aqui com vocês, porque a prosperidade não tem que ser um sinônimo somente de resultado material e de dinheiro, mas sim prosperidade a nível material inclui também a sua saúde, inclui também o seu físico muito bem. Prosperidade também envolve o seu nível emocional muito bem e a sua conexão espiritual também muito bem. Então a prosperidade plena é isso, é uma prosperidade a nível material, emocional e espiritual. E a segunda questão que eu quero trazer aqui para todas vocês, a Gleice chegou aqui, querida, boa tarde, Luziane chegou aqui, Pati, boa tarde para todas vocês. Mas a segunda questão que eu quero trazer aqui, sempre vou falar com vocês sobre energias, sobre espiritualidade, sobre diversas formas de trazermos aqui para o físico aquilo que a gente quer viver. Estudar sobre despertar espiritual não é só alimentar o seu mental, mas sim quais são as situações que esse conhecimento que você está tendo te auxilia na sua vida no dia a dia. Porque não é continuar mantendo o mesmo comportamento que você tem que vai te gerar uma vida melhor. Pelo contrário, o mesmo comportamento vai gerar mais do mesmo. Então, se você quer mais mudança, quer de fato transformação de vida, é aplicar no dia a dia, aprender a ter clareza no dia a dia
de quais são as situações que você precisa focar neste momento da sua vida. Qual é o passo que você precisa dar hoje para chegar naqueles resultados que você tanto almeja, para acessar essa possibilidade de existência que você deseja, né? É trazer todo o estudo da parte energética, de despertar de consciência para aplicar no dia a dia. É isso que eu trabalho com cada uma das mulheres que vêm para as mentorias, principalmente a mentoria de propósito profissional com prosperidade. Eu já estou com as inscrições abertas para a próxima turma. As alunas já estão vindo, já estão decidindo. Se você quer participar, tem um link aqui na bio do Instagram para você aplicar para a sessão. É uma sessão de análise do seu momento atual. E se você tiver ali perfil para participar da mentoria, porque a gente também olha, eu falo que eu valorizo muito, muito mesmo, o seu momento de vida, o seu tempo e o seu investimento financeiro. Todas essas questões são muito valiosas para mim e para você. Por isso que eu avalio antes, se você já tiver no momento de ser uma pessoa contribuída com essa mentoria, aí a gente vai te fazer o convite. Mas a sessão em si já vai te auxiliar muito a observar quais são as situações que você deve focar neste momento da sua vida e o principal, mudar os comportamentos ali no dia a dia. Se você é uma mulher muito atarefada, Érica, eu não tenho tempo para nada. Então esse já é o passo de hoje, já é o foco de hoje. Epa, peraí, quais são as situações que eu preciso retirar aqui, fazer uma limpa para que eu comece a ter tempo para mim, para cuidar de mim? Porque se você quer ter muito mais resultado lá na frente, de fato ter um propósito profissional, uma mudança na área financeira que preencha a tua alma, assim como eu contei para vocês na live de ontem, se você quer todo esse resultado na sua vida, sim, vai precisar abrir espaço para que você tenha tempo para olhar para você, para cuidar de você. Então eu citei aqui um exemplo de uma das situações que acontece muitas vezes com as mentoradas, essa questão de não ter tempo para nada, mas isso já é um indicador do próximo passo que você precisa focar nesse momento da sua vida. Mas olha só, hoje, mulheres, já quero que vocês deixem aí comentários, situações que surgirem dúvidas, para quem estiver assistindo depois também. O link para quem estiver assistindo na outra plataforma vai estar aqui na descrição dessa live, então é só você clicar ali que você consegue ter o link para preencher o formulário, tá? Hoje eu vou responder uma mensagem que eu recebi de uma de vocês. Foi inclusive uma seguidora que preencheu o formulário da sessão de análise e ela descreveu o seguinte: Érica, eu estou passando por um momento de grandes transformações. Sinto que há um chamado para uma mudança na área profissional. Hoje eu trabalho com CLT, porém o meu sonho é trabalhar com desenvolvimento humano e autoconhecimento. Porém, eu sinto que há uma barreira, um bloqueio ao conectar com as pessoas para eu vender os meus produtos. Em 2019, foi o meu despertar para o autoconhecimento e desde então foram muitas descobertas em todos os pilares da vida, principalmente nas áreas emocional e principalmente o despertar para a espiritualidade, da maneira que sempre acreditei e eu não tinha noção. Foram muitas catarses e aprendizados. Hoje me sinto preparada para ir para um caminho na força do amor e não mais na força do medo e na força do braço. Desejo mais leveza para a minha vida e gostaria muito de saber como eu posso começar a fazer essa transição de carreira, porque a empresa que estou como CLT exige muita energia masculina, muita ação na força do braço e eu me sinto exausta. Sempre que inicio um projeto, há um bloqueio que eu não consigo levar para frente. Na última semana, fiz uma consulta com uma terapeuta e ela me mostrou uma energia de levar conhecimento para as pessoas e que a energia de empreendedorismo também está presente em meu campo. Porém, gostaria de saber como canalizar as energias para viver esse propósito, a missão da minha alma nessa vida. Gente, eu achei essa mensagem fantástica, eu quis trazer ela aqui para vocês, ler e fazer um comentário, a minha visão, o meu olhar aqui em cima de tudo isso,
principalmente como que eu trabalho com as minhas mentoradas. São vários processos aqui. Eu entrei inclusive no Instagram dela para olhar com o que ela trabalha, o que ela faz, o que ela fala. E foi incrível, incrível, porque o que eu vi ali? Eu vi que existe um amor pelo que ela já faz, pela área que ela atua. É aqui que eu quero trazer para vocês. Gente, assistam essa live até o final. Essa live vai virar uma aula. É algo que eu faço com as minhas alunas, inclusive, e vou fazer aqui com vocês com base nesse comentário aqui que eu recebi, tá? Também achei a mensagem fantástica, a Ellen falou aqui. Essa mensagem conecta com muitas mulheres que estão dentro desse movimento de buscar mais sentido, mais propósito para sua vida, né? Sentir que você está de fato executando aquilo que alimenta a sua alma. Foi muito o que eu falei na live de ontem. Para quem não assistiu as lives anteriores, assistam enquanto elas estiverem aqui no ar para vocês, porque depois elas vão lá para a área de alunas e vão ficar disponíveis somente para as mentoradas. Mas, olhem só, quando ela trouxe aqui, eu vi uma similaridade muito grande com uma das minhas mentoradas hoje. Eu entrei no Instagram dessa seguidora e vi que existe prazer, existe paixão pela área que ela atua, pelo que ela sabe fazer. Porém, gente, o que eu falei é batata. Você vai passar por isso. Ela falou que em 2019 foi o despertar e ela entrou nesse caminho de autoconhecimento. E desde então foram muitas descobertas. Quando você entra nesse caminho de autoconhecimento, esse caminho de despertar, e que são inúmeras descobertas, você vai passar pela fase disso aqui, ó, um chamado para uma mudança na área profissional. E essa mudança na área profissional eu recebo muita orientação, que, Érica, vem dessa forma assim, ó, Érica, explique para as pessoas que as profissões precisam ser ressignificadas. Quando você entra nesse chamado, nesse despertar espiritual, nesse processo desse autodesenvolvimento tão grande, igual ela falou que foram muitas descobertas em todos os pilares da minha vida, principalmente no emocional e de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Quando você passa por isso, a primeira coisa que te vem muito forte é esse chamado da tua alma, da tua essência, do seu ser, para seguir por um caminho onde você sinta que você está contribuindo com você e com o externo. Que você está ajudando, contribuindo, expandindo a você, a sua vida, a sua consciência e com isso contribuindo com o externo. É esse o principal chamado para a mudança. E como a gente passa 8 horas no dia lá na nossa profissão, no mínimo 8 ali, né? A maior parte, parem para observar isso, a maior parte do seu tempo que você passa acordada, em estado de vigília aqui acordada, é no trabalho. Então vem aquele chamado muito forte, interno, de ir por um caminho que faça sentido para a sua essência, que parece assim, nossa, eu estou seguindo o meu propósito de alma, meu propósito de vida. Esse chamado vem muito forte. E aí qual é a primeira área, qual é aquele local que você mais fica o seu tempo enquanto você está acordada, enquanto você está ali em estado de vigília? De segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, é lá no trabalho, não é? Me falem aí, a maior parte do seu tempo é ali. E aí vem esse chamado muito forte e você coloca ele na profissão, porque esse chamado fala, olha, o que você está fazendo aí da sua vida? Você está seguindo aquilo que te traz um sentido de vida? Tá fazendo isso? É algo que alimenta a tua alma? Que você acorda todos os dias e fala, meu Deus, como vale a pena viver, como a vida é boa. É algo que você tá sentindo tudo isso? Tá sentindo esse chamado? Então, a primeira área que você vai colocar esse chamado vai ser na sua área profissional. E essa mudança é a mudança de que você olha e observa quais são as situações que eu estou hoje, quais são as atitudes que eu tenho hoje no meu dia a dia, que mais me afastam dessa missão, desse propósito de vida, de viver bem, de viver mais feliz, de viver com mais resultado, mais alegre, mais satisfeita com a vida.
de viver com prosperidade plena, de fato, material, emocional e espiritual, você olha para tudo isso e é na profissão o primeiro lugar que você coloca esse chamado de alma. E a orientação que eu recebo, eu expliquei isso muito na primeira live desses 21 dias que eu vou fazer aqui com vocês, então assistam lá a primeira live. Naquela primeira live eu expliquei muito. Essa mentoria que eu abri em março do ano passado, que se chama Propósito Profissional com Prosperidade, e a prosperidade plena não é só resultado financeiro, mas a prosperidade plena, você de fato se sentir preenchida, inclusive com resultado financeiro também. Quando eu abri essa mentoria foi porque, por conta dessa orientação muito forte, Érica, as pessoas precisam entender que esse chamado que elas estão sentindo a respeito da área profissional não é para elas mudarem de profissão, não é para elas virarem uma terapeuta holística. Muitas pessoas passam por essa dúvida, não é. É para você pegar tudo aquilo que você está aprendendo desse desenvolvimento tão forte. Então, essa seguidora que está aqui, ó, ela falou, eu sinto uma barreira. Essa barreira vem de crenças. Mas, para você pegar tudo aquilo que você está aprendendo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de despertar, de energias, de toda essa questão emocional, e começar a levar isso para a área de trabalho que você já tem hoje e que você já gosta de fazer. Aí ela me pergunta aqui no final, como eu faço para fazer essa transição de carreira, né? Como eu faço para fazer essa transição de carreira de uma forma mais leve? Porque a empresa que eu estou hoje, no CLT, exige muita energia masculina, muita ação na força do braço. E com isso eu me sinto exausta. Gente, às vezes não é para você sair lá do meio corporativo. Não estou dizendo que é 100% o caso dessa mentorada, estou até chamando de mentorada já, dessa seguidora, mas, porque eu já sinto que ela já é minha aluna, essa mulher aqui. Não estou dizendo que seja o caso dela. Às vezes no processo dela, de fato, é sim desenvolver o próprio negócio. Mas tem muitas. Eu tenho uma aluna, eu achei muita similaridade nesse processo dessa pessoa, inclusive pode ser o seu caso nesse momento, por isso que eu trouxe aqui, porque muitas mulheres estão passando por isso, entraram nesse despertar espiritual e olham lá para o trabalho e enxergam, meu Deus, mas aqui só tem essa energia de força, de ação, de excesso de masculino, esse excesso dessa energia, né, como ela comentou aqui, ó, onde eu trabalho exige muita energia masculina, muita ação na força do braço e isso me deixa exausta. Por quê? Porque está faltando de fato energia feminina nos negócios que já existem hoje. Então a mensagem que eu recebo o tempo todo, quando eu abri essa mentoria, foi por conta disso. A mensagem que vem o tempo todo, vocês precisam ressignificar as profissões. Colocar dentro das profissões não só essa energia da força do braço, esse excesso de energia masculina, mas trazer a energia feminina, que é a energia do relacionar, é a energia que cuida, é a energia que nutre, é a energia que traz intuição, que traz ideias, insights. E aí sim, precisa da ação, da força, da chama do movimento, da ação, daquele movimento que te coloca para concretizar. Mas precisa dessa energia feminina junto. E o que eu falei de similaridade, quando eu li essa mensagem eu falei, meu Deus, está parecendo a minha mentorada, Luciana. Eu tenho uma mentorada que ela é gerente de marketing. E ela também, assim como essa pessoa, em 2018, 2019, que ela começou a se aprofundar muito no processo de despertar espiritual, de autoconhecimento. E ouçam essa história, é um exemplo dessa situação de que você, muitas vezes, não é trocar, não é fazer uma transição de carreira, mas é você se abrir para viver o melhor, para viver o seu propósito de alma e de essência naquela profissão que você já tem hoje. Então, observem isso, olhem muito para isso. Se você já gosta do que você faz, se você já tem uma inclinação pelaquela área que você já trabalha,
muitas vezes não é sair daquele meio, mas sim você vibrar de uma forma que o universo te coloca para que você possa contribuir com tudo aquilo que você está se autotransformando, você possa contribuir para ressignificar aquela profissão lá dentro das empresas. Aí eu vou contar para vocês, olha um exemplo dessa situação. Essa minha mentorada, a Luciana, lá em 2019 ela começou a aprofundar muito no processo de autoconhecimento, de despertar espiritual. Ela era uma pessoa que não tinha tempo para nada. Ela, olha só, eu vou fazer um salto gigantesco assim no tempo e vou falar para vocês o que eu ouvi dela há umas 2 semanas numa mentoria individual que eu estava fazendo com ela. Ela falou assim: Érica, olha que incrível. Em 2019, eu estava vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo agora. A mesma situação que eu estou vivendo agora, o mesmo momento de vida. Porque ela está num momento de vida para se tornar diretora, para sair do cargo de gerente e se tornar diretora. E aí ela falou, em 2019 eu estava vivendo isso. Só que eu estava doente. Eu saía do trabalho e eu chegava em casa vomitando. Era tão tóxico, era um ambiente tão difícil de lidar e eu achava que eu tinha que ficar sempre trabalhando muito para me provar, para provar o quanto eu era boa, para provar que eu merecia estar ali, para provar que eu merecia aquele cargo. Assim como essa seguidora falou aqui, ó. Exige muita energia masculina, muita ação na força, no braço e eu me sinto exausta. E essa minha mentorada falou, eu me sentia lá, eu estava prestes a virar diretora, só que eu estava doente, com um nível de estresse muito alto, não tinha tempo para nada. E hoje eu estou vivendo a mesma situação, prestes a virar uma diretora, mas olha o que eu estou vivendo hoje. Olha esse prazer de ir trabalhar, de ter tempo para mim, de ter tempo para minha filha. Hoje ela tem uma filhinha pequena, de 1 ano e meio a filhinha dela tem. E ela tem tempo para ela. Ela ama o que faz. Ela é uma gerente de marketing, continua sendo uma gerente de marketing, mas o que ela fez foi olhar para o processo pessoal. Lá no início, em 2019, aí voltando de novo lá no tempo, né? Eu dei um salto, vim agora para 2024, depois de todo um trabalho de autoconhecimento e de autotransformação profunda, mas voltando lá em 2019. Quando ela estava vivendo num excesso gigantesco de estresse no trabalho, ela entrou na época do meu curso Equilíbrio dos Chakras, que hoje é um curso que eu disponibilizo somente para as minhas mentoradas na mentoria avançada. É um curso de fato avançado, é uma transformação profunda. Hoje em dia eu não faço mais lançamentos desse curso, inscrições, é para quem entra na mentoria avançada, porque aquela pessoa já tem campo de energia para lidar com toda a expansão que aquele curso traz. Em 2019 ela me mandou uma mensagem falando assim, esse curso demanda muito do nosso tempo, porque eu não tenho tempo para nada. E eu brinquei com ela esses dias, né? Falei, olha, quando você me mandou aquela mensagem, eu falei assim, pois é. Eu pensei e não falei. Eu pensei, pois é, eu também era assim, não tinha tempo para nada por causa do trabalho. E é exatamente isso daí que você precisa resolver. Claro que eu não falei isso com ela na época, né? Porque o ego foge quando ele vê aquilo que precisa ser transformado de forma grande e profunda. Mas, gente, ela iniciou todo esse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e foi se trabalhando. Foi liberando, foi tendo clareza. É o que eu falo com todas vocês e é o que eu ensino para as minhas mentoradas. Que você tenha clareza de qual é o seu passo de hoje. Porque quando você tem a clareza, hoje eu preciso resolver essa situação. Se eu estou com medo de me expor, é essa situação que eu preciso resolver. Porque para assumir aquele cargo, para assumir aquele trabalho, ou para assumir inclusive a sua empresa, criar a sua empresa, você vai precisar aparecer.
E se existe hoje um medo de aparecer, de me expor, um medo do julgamento do outro, é a primeira coisa que hoje, o meu passo de hoje é resolver essa situação. E aí, quanto mais você vai tendo clareza do que você precisa fazer hoje, você vai atuando nesse passo de hoje e é isso que vai te levando para o que você quer. Tá fazendo sentido, mulheres? Tá fazendo sentido para vocês? O equilíbrio das duas é que faz o fluxo. A Ellen falou, o equilíbrio das duas é que faz o fluxo. O equilíbrio da área pessoal e profissional, talvez tenha sido isso, né? Mas essa história é linda demais, porque ela me falou. Lá na época eu não tinha tempo para nada, trabalhava numa empresa onde tudo que era uma multinacional gigantesca, conhecida por todo mundo, porém, e ela estava prestes a virar diretora lá, porém, só ela sabia o peso que ela estava carregando junto com ela de estar naquele ambiente onde a força do braço exigia tanto que o corpo adoecia, que chegava em casa vomitando de tanta energia tóxica que durante o dia a pessoa ficava ali absorvendo e tendo que lidar com aquilo. Era um trabalho onde ela mesma fala até hoje, era um trabalho onde não existia cumplicidade, eram as pessoas tratando bem e falando bem umas com as outras, mas por trás estava todo mundo ali igual tendo que matar um leão por dia, com medo do outro passar a perna, e era essa a energia. Ela entrou no processo de despertar espiritual, de expansão de consciência, começou a se autotrabalhar, o que ela começou a vibrar? Um chamado para mudança na área profissional. Como eu falei com vocês, esse chamado não é para a mudança na área profissional, é para a mudança na sua vida como um todo. Mas como a área profissional é um local onde você fica a maior parte do seu tempo, enquanto você está acordada, é lá que você sente esse chamado inicial. Mas ele vem te chamando para mudar para tudo, para você levar a tua vida inteira para um propósito de alma. Teus relacionamentos que sejam de propósito, teu relacionamento amoroso, teu relacionamento com a sua família, com seus amigos, tudo, teu relacionamento com você mesma, tudo, vem esse chamado para essa mudança em tudo, não é só na nossa área profissional. Entendem isso? A Ellen falou que faz sentido, é isso, é um chamado para tudo. E aí veio esse chamado, ela me perguntou na época, ela falou, Érica, será que eu tenho que virar terapeuta holística? Eu respondi claramente. Falei, você gosta do que você faz? Ela, gosto muito da área de marketing. Eu falei, então não. Você não tem que virar terapeuta holística porque isso te transformou profundamente. É óbvio que você quer isso para todo mundo e você quer espalhar essa transformação grande, aquilo que te ajudou, você quer para todo mundo. Mas a forma que você tem de fazer isso já é na sua profissão. Já é se autotrabalhando e vibrando tanto essa transformação, essa mudança interna, que você leva isso para o mercado de trabalho, para a empresa onde você está. E aí ela foi se autotrabalhando. O que aconteceu? Surgiu uma oportunidade dela ir trabalhar numa outra empresa, que também é sobre marketing, que também é sobre propagandas, porém, uma empresa voltada para um conceito de nova geração, um conceito de nova era. Uma empresa voltada para o empoderamento feminino. Então, todos os produtos que aquela empresa fazia, o marketing, sempre eram todos os produtos voltados para mulheres, mas voltado para o empoderamento das mulheres. Olha que coisa linda! Vocês estão me entendendo? Eu me emociono, gente. Eu chego a ficar com os meus olhos cheios de lágrimas. Semana passada eu atendi ela na mentoria ali individual e ela veio chorando me contar que ela estava no set de gravação, que é ali a parte mais final da parte do marketing. Eles ficam praticamente, às vezes, 6, 8 meses montando a estratégia ali
daquela propaganda, daquele marketing, e no final, uma das últimas coisas é colocar em prática, é pôr a gravação para acontecer. E ela falou que estava, gente, eu me emociono, escutem essa história para vocês entenderem o que é o chamado para a mudança na sua área profissional. Ela falou que estava lá no set de gravação, mais de 60 pessoas. Ela falou que chorou. E não só ela, várias pessoas se emocionaram enquanto eles estavam gravando a propaganda. E ela falou, Érica, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, porque todo mundo estava trabalhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Todo mundo estava buscando o mesmo resultado com aquela propaganda, que não era só vender o produto, mas era vender o produto levando uma mensagem de muito poder para as mulheres que estariam vendo aquela propaganda. Gente, você se emociona de ver, é lindo demais, é lindo, 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 lindo. E eu amo participar desse movimento, porque o que nós fazemos nessa mentoria premium que ela faz comigo, ela se autotrabalha ali comigo nessa mentoria para ela ser uma diretora, para ela ser uma VP, para ela ser uma CEO, para chegar lá no topo, para quê? Para ela ser uma agente de transformação e de mudança lá dentro das profissões, ressignificando o campo lá dentro. Não é saindo, não é virando terapeuta. Ela teve essa dúvida lá atrás. Ela falou, será que eu tenho que virar terapeuta? Não, gente. Não. Se você ama a tua profissão, se o teu chamado está ali, esse chamado para uma mudança na área profissional é viver exatamente o que essa minha mentorada está vivendo. É falar, Érica, eu nunca senti tanto amor, tanta conexão dentro do trabalho como eu senti agora. E eu sei que tudo isso é resultado do meu trabalho interno, do meu trabalho de autoconhecimento. A gente ficou ali conversando, foi uma sessão de comemoração, foi uma sessão de mentoria de comemoração de todo aquele resultado gigantesco. E ela sabe, ela continua olhando para si mesma, para as sombras, para os próprios medos. Eu continuo auxiliando a ela ali nesse processo, olhando, mostrando quais são os próximos passos, qual é a clareza que ela precisa ter nesse momento. E é isso que vai levando ela com tanto campo de energia, vai se autotrabalhando para ir assumindo esses cargos, ao invés de ficar doente, estressado, com burnout, sem tempo para nada, sem tempo para a família, sem tempo para si mesma, sem tempo para os filhos, ao invés de ir assumindo, galgando, galgando cada vez mais esse resultado grande, retirando toda a sua força, ela vai com uma força tão gigantesca, mas tão gigantesca, que ela vai abrindo portas e facilitando a vida das pessoas que estão trabalhando ali, naquela empresa. Vocês estão me entendendo? Esse é o chamado para mudança na área profissional que todas vocês estão sentindo quando você entra num despertar espiritual. Fez sentido, gente? Ou eu estou falando de uma forma que está ficando difícil de entender? Me falem aqui nos comentários. Me falem se esse exemplo que eu trouxe aqui ajudou vocês. Quem estiver assistindo a gravação também, se tiver ficado com alguma dúvida, me coloquem aqui. Eu recebo muita informação da espiritualidade de que às vezes eu falo de uma forma profunda demais e que fica difícil para algumas pessoas entenderem. Então, se tiver difícil para vocês entenderem o que eu estou falando, me falem aqui. Ah, Érica, não entendi essa parte. Quando você falou isso, eu não entendi. Me falem aqui, porque isso precisa ficar muito claro para vocês. Essa pessoa que me deixou essa mensagem aqui, eu já pedi, já falei à minha equipe para entrar em contato com ela, porque ela tem total perfil para se autotrabalhar com o que eu faço com as minhas mentoradas, mas nem sempre é você sair daquele local onde você está. Se você já ama
o que você fala, o que você faz, a atividade que você faz, se você já tem uma inclinação por essa atividade, uma admiração, gosta daquele tema, então você não tem que mudar de profissão, mas você tem que levar esse autoconhecimento, esse processo de auxiliar, inclusive lá as outras pessoas, para a tua profissão. É isso que a espiritualidade fala o tempo todo. Vocês precisam ressignificar as profissões de vocês, colocar esse envolvimento de amor, de prazer, de leveza, de ser muito bem paga pelo que você faz, mas sentindo prazer enquanto faz, se emocionando, assim como eu contei na história aqui agora da Luciana. Ela falou: Érica, na época que eu saí daquela multinacional gigantesca lá, que o mundo inteiro conhece, as pessoas me acharam doida. Elas falaram assim: como assim você vai largar aqui? Você tá prestes a virar uma diretora, você tá doida. As pessoas acharam que eu não tava bem e ficaram até julgando a minha atitude. Ela falou: eu tive receio do julgamento das pessoas. Tive receio, será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? Mas ela falou: eu não quero continuar trabalhando num local onde todo o meu autodesenvolvimento não vai contribuir ali. E aí ela foi para o emprego novo. No início ela ganhava menos do que ela estava ganhando lá e hoje ela ganha muito, muito mais do que ela ganhava na empresa anterior. Vocês têm noção, gente? O que é você se abrir para seguir teu propósito profissional com prosperidade plena? É isso que eu falo com vocês, o que é prosperidade plena. É você ganhar muito mais do que aquilo que você gera hoje de dinheiro. Porém, é você receber muito mais. Ganhar, quem ganha é criança, né? É você gerar e se abrir para receber muito mais. Mas também com o seu emocional tão elevado, que ao invés de sentir desgaste, insatisfação, ao invés do corpo manifestar tudo isso com vomitando quando chega em casa, assim como ela vivia, você manifesta com emoção e com choro de emoção enquanto você está trabalhando, que foi o que eles viveram lá no set de gravação dessa última campanha que fizeram. É isso que eu não só intenciono para cada uma de você que está aí me assistindo agora, como trabalho para isso. Hoje, a mentoria Propósito Profissional com Prosperidade, ela tá com as inscrições abertas e todo o trabalho que a gente sempre fez ali foi para isso, para que você se abra e se reconecte com todos os caminhos que te trazem clareza. Qual é o passo que eu dou hoje e que me leva para lá na frente, daqui 3 anos, 4 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Para quem está ansiosa querendo resultado para ontem, então não precisa nem ouvir minhas lives, porque aqui a gente fala de transformação profunda de alma. Mas qual é o passo que eu preciso dar hoje para lá na frente ter esses resultados de transformação profunda de alma? Essa mentorada em 2019 fez o primeiro curso comigo e hoje ela vive a mesma coisa que ela vivia em 2019. Está prestes a virar uma diretora, porém, ao invés de chegar em casa vomitando, sem tempo para nada, com estresse, com burnout, ela tinha enxaquecas, dores de cabeça horríveis, que deixava ela 2, 3 dias sem poder trabalhar no escuro. Ela falava que até a luz trazia tanta dor que ela tinha que ficar no escuro, deitada no escuro, com um travesseiro em cima da cabeça. Nada resolvia, nenhum remédio resolvia mais. Nenhum remédio tirava aquela enxaqueca. Era isso que ela vivia em 2019. E aí, se você entra no despertar espiritual, primeiro chamado que você tem para mudar é sim na sua área profissional. Mas não significa que você tenha que mudar de profissão ou abrir uma empresa. Se você tiver que abrir, é um chamado, vai estar muito forte aí. Mas na maioria das vezes o chamado é: ressignifique a sua profissão. Outra mensagem que eu ouço muito forte da espiritualidade: vocês precisam unir trabalho
prazer, dinheiro e leveza. Enquanto vocês acharem que no trabalho não pode existir ou não tem como existir, é incompatível receber muito bem, com leveza e com prazer, continuarão gerando mais dor e mais sofrimento. Vocês precisam unir trabalho, leveza, dinheiro e prazer. Ai, Érica, mas como que faz para unir tudo isso? Aprendendo a ter clareza. Qual é a situação, quais são os passos que eu estou dando hoje que alimentam em mim as crenças que acham que trabalho é uma coisa difícil, dinheiro é árduo, não vem de forma fácil, muito menos com prazer, muito menos eu me emocionando e quase chorando ali com o resultado do trabalho. Outra coisa bonita, gente, que ela falou assim, Érica, e não significa que aquelas 60, mais de 60 pessoas que estavam ali, estavam concordando com tudo. Não. Existia divergência de comportamento, de pensamento, de ideias, porém, todo mundo que estava ali estava com o mesmo foco, o mesmo direcionamento, querendo atingir o mesmo resultado. E era isso que trazia uma energia de tanto respeito, de envolvimento. Quando alguém vinha falar, mas eu pensei de fazer algo diferente, pensei de colocar algo assim, algo assado, que era diferente da ideia que a primeira pessoa tinha dado, a primeira pessoa parava para ouvir, parava para entender o ponto de vista do outro e se seria melhor mesmo aquela ideia diferente. E sendo, eles entravam em acordo. É isso, gente. É isso. Eu falei que a live de hoje ia ser como eu faço as aulas com as minhas alunas, tá? Tem campo de energia aqui, ó. Só destravando, sabe? Só destravando, desbloqueando inconsciente aí de todas que estão assistindo. Total sentido, cara, Érica, emociona mesmo. Deu pra entender, sim. Que bom, gente, que bom. Eu falei com vocês que essa live de hoje ia ser com um campo de energia muito, muito, muito alto. Que demais, também me emocionei, linda história. Gente, e essas histórias são histórias reais, é possível viver isso. Elevação do ser, conexão com a alma e a certeza de ser tudo que você nasceu para ser. E isso, gente, vai exigir você olhar para as situações que te dizem que você não é tudo isso. Tem vozes aí dentro te dizendo, mas você não é tudo isso. Mas você vai fazer isso, o que será que as pessoas vão pensar? De novo tá aí descansando? Que preguiçosa, hein? Você devia estar fazendo alguma coisa. Olha lá, fulano já tá tendo tanto resultado e você não tá ainda. Todas essas vozes vêm de algum lugar interno que você precisa olhar e aprender a transmutar. Esse, gente, aqui é o trabalho que eu falo. Não é da noite para o dia, mas é garantido o resultado se você fizer o trabalho de autodesenvolvimento. Essa mentorada, desde 2019, ela se autotrabalha. Fez inúmeros cursos comigo. Desde 2019 ela está fazendo os meus cursos. E agora, toda a transformação foi ocorrendo. Para chegar nesse resultado agora, onde ela fala, eu estou vivendo a mesma coisa que eu vivia em 2019, o mesmo processo de expandir profissionalmente, mas agora eu estou vivendo com uma expansão de consciência gigantesca, desejando isso para Deus e o mundo. E lá atrás, eu vivia na dor, no medo, na insatisfação e com o corpo doente. O que você escolhe para a sua vida? É isso que eu quero deixar aqui para você nessa live de hoje. Até quando as escolhas inconscientes voltadas para o medo vão continuar limitando você de expandir? O ego tem medo de olhar para as questões internas. Mas quando você está num grupo, numa ambiência, coloquem aí as minhas mentoradas, tem algumas delas aqui. Quando você está num grupo, numa ambiência com pessoas que estão fazendo o mesmo e com direcionamento para isso, eu te garanto
que é 1000 vezes mais fácil você olhar para tudo isso, enxergar quais são as situações que estão te travando, te bloqueando, e você ir se autotrabalhando e tudo isso vai dissolvendo. Quando você vê, aconteceu e você nem sabe quando foi que mudou, mas mudou. É assim, eu ouço isso das minhas mentorandas. Érica, eu não sei quando foi que mudou, mas semana passada eu passei pela mesma experiência que me gerava insatisfação, raiva, e mudou. Não senti nada. Saí de lá falando, gente, o que aconteceu aqui? É isso. É um movimento de um chamado para mudança de alma, de vida toda, inclusive o profissional. E para cada uma de vocês que estão aí sentindo muito forte esse chamado, essa mudança, quer sair dessa energia de ação da força no braço e ir de fato para uma energia que você sinta, tem energia de ação, tem a chama do movimento? Tem ela sim. Mas tem também junto toda a energia que cuida, que sabe se relacionar, que sabe nutrir as ideias para que você coloque a tua energia da força ali do braço, mas com harmonia, com equilíbrio. Sem os exageros que vão trazer de fato depois ali uma doença para o corpo físico. Não, nada disso. Para cada um de vocês que querem essa transformação, esse chamado, estão vivendo esse chamado para uma mudança na área profissional, eu chamo vocês para participar da próxima turma do Propósito Profissional com Prosperidade, uma mentoria que eu faço durante 2 meses. Minhas alunas já falaram, são 2 anos de vida em 2 meses. São 2 anos de resultado em 2 meses. É de fato muito aprofundado para que você consiga enxergar com muita clareza quais são as situações que estão te travando, que estão te bloqueando, que não estão te permitindo não só agir, mas que não estão te permitindo enxergar o que é para ser feito agora. Você sabe o que você precisa fazer lá na frente, mas quais são as situações que você precisa fazer agora para abrir o caminho, para destravar e conseguir chegar naquilo que você precisa fazer lá na frente. É isso que eu trabalho com cada um de vocês. E quem sentiu esse chamado, clica no link aqui que tá, seja na descrição dessa live aqui ou no link aqui da minha bio. Vocês vão acessar o formulário de análise de campo, é um formulário de análise do seu momento atual de vida, e ali, se você for uma pessoa que tem o perfil para participar da mentoria, nós entraremos em contato com você. Além da sessão, você vai viver esse movimento de transformação, assim como as minhas alunas. A Carminha falou, tiramos as vendas porque enxergamos com os olhos da alma, sem as travas, e decidimos pelo coração. É o que fazemos dentro das mentorias. Carminha já foi minha aluna da mentoria inicial. Gente, um beijo grande para vocês. Eu quis muito trazer essa mensagem porque eu senti fortemente o quanto ela tem similaridade com o que essa minha mentorada está vivendo. Uma transformação de vida gigantesca, onde ela recebe hoje muito bem, muito mais do que ela recebia antigamente lá na empresa multinacional. Essa que ela trabalha também mas é uma empresa a nível europeia, e na Ásia e na Europa. Mas hoje ganha muito mais do que ganhava antes, gera muito mais resultado, recebe muito mais resultado financeiro, de dinheiro mesmo, mas sentindo prazer, muita alegria e leveza no trabalho. Érica, significa que não tem pessoas chatas lá? Não, gente, tem sim. Significa que não tem as pessoas lá que pensam o contrário, que puxam a energia para trás? Ainda tem algumas. É por isso que ela se autotrabalha, que todo o trabalho que eu faço na mentoria junto com ela hoje é voltado para que ela suba cada vez mais na empresa, levando esse campo de energia alto junto, e de lá de cima ela seja uma facilitadora para que as pessoas possam fazer o seu trabalho dentro da empresa com muita leveza, muito prazer, com resultado financeiro e tendo o trabalho integrado na prosperidade plena. E aí?
Quer isso para a tua vida, para o teu negócio, para as tuas clientes? Então vem para a mentoria. Se você já sente que você já faz parte da mentoria avançada, entre em contato com a gente. Aí uma pessoa da minha equipe vai te atender para olhar o teu caso, para olhar a tua situação e te colocar naquele movimento que faz parte do seu momento de vida hoje. Fica aqui o meu convite para cada uma de vocês. Vamos levar esse chamado para mudança na área profissional, para expansão na área profissional, de fato, para conexão com a tua alma, com a tua essência. Gente, um beijo grande para todas vocês, gratidão a todas que estiveram aqui hoje, domingo. Eu já tô aqui toda armada, que vou almoçar com o marido agora. E um beijo para vocês. Esse final de semana era para eu estar num evento de negócios, eu não consegui ir, mas eu falei, então eu vou aproveitar esse momento e vou aqui fazer lives com vocês para levar essa energia de ação, essa chama de movimento para que você consiga colocar ação no que você precisa fazer e no que você deseja fazer de mudança na sua vida. Não só na área profissional, mas que esse chamado leve essa mudança para toda a sua vida e todas as áreas da vida. Um beijo para todas e até amanhã na nossa live de amanhã.